Então, hoje no Multiverso, nós temos como convidado o professor Gustavo Posa, no quadro especial em comemoração aos 20 anos do curso de fotografia da UX. Além disso, o curso possui nota 5 pelo MEC, que é o conceito máximo, e o Gustavo é professor do curso de fotografia da UX, além de atuar como fotógrafo, tem especialização em publicidade e também fez mestrado e doutorado em filosofia. Então, boa tarde, Gustavo. Seja bem-vindo ao Multiverso. Prazer estar aqui de novo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, eu gosto de começar pedindo o que mais te fascina na área da fotografia para ter escolhido esse curso e também ter decidido lecionar. Então, a fotografia sempre fez parte da minha vida, desde criança praticamente. Eu sempre tive interesse por fotografia, mas foi só quando eu vim fazer vestibular aqui na UX que eu me dei conta de que isso podia ser uma carreira. Até então, era um hobby. Na época, vamos dizer assim, não era tão fácil, né, a gente ter acesso à fotografia. Não existiam redes sociais, não existia internet, na verdade, mas vamos deixar para lá. Então era realmente algo que eu sempre tive interesse, que eu sempre gostei. E aí, quando eu entrei na faculdade e eu comecei a estudar, eu conheci as aplicações da fotografia. Aquilo foi tomando mais parte da minha vida, né? E eu brinco que eu faço fotografia hoje, eu leciono fotografia porque é o que eu sempre fiz, é o que eu sei fazer, né? Eu acabei direcionando a minha vida para isso mesmo. A pós-graduação, mestrado, doutorado sempre foram nessa área. Sempre eu pesquisei filosofia, mas estudando fotografia, estudando cinema, estética. Então eu fui direcionando os meus interesses para a fotografia. Ela foi cada vez mais tomando um espaço na minha vida. E tem algum estilo ou conceito preferido na fotografia? Eu gosto da fotografia como um todo, mas fotografar pessoas é uma coisa que sempre me fascinou, porque é algo que surge com a fotografia, né? A gente tem, tudo bem, na pintura existe a representação da figura humana, mas quando surge a fotografia, a gente tem essa relação de preservação do tempo, né? A gente vai ter alguns autores vão dizer que é a primeira vez na história que a gente consegue comprovar que aquilo que eu estou vendo na fotografia existiu na frente da câmera. Então eu consigo ver pessoas do passado, né? Eu consigo preservar aquela existência. E essa relação com a imagem sempre me fascinou. Então eu fico um pouco... Tem outras fotografias, fotografia de paisagem, de produto, mas essas me entediam um pouco. Até porque com as pessoas tem a questão toda da história, né? Dessas pessoas. Exato. Então. É uma relação única na fotografia. Eu consegui me relacionar com aquela pessoa que está ali na fotografia. É algo que a gente não entende completamente até hoje, né? A imagem de uma pessoa provoca na gente, a imagem fotográfica de uma pessoa provoca na gente reações que a gente não entende completamente ainda, né? A gente tem uma fascinação por retratos, por pessoas fotografadas, sejam de um passado distante, sejam agora, né? Até porque também as pessoas no futuro vão ver as nossas fotografias, que inclusive são em mais quantidade da que era antigamente, né? Eu não sei quantas dessas imagens vão permanecer, né? Mas eu sempre lembro, né, na relação histórica com a fotografia, que a gente tem algumas mudanças provocadas pela fotografia que são tão impactantes que a gente não consegue entender que antes não era assim, que antes o mundo não funcionava desse jeito, né? A fotografia dos nossos antepassados é um exemplo disso. Eu vejo uma fotografia do meu avô quando era criança, por exemplo, isso parece uma coisa corriqueira pra gente, mas é algo que só existe agora, só existe por causa da fotografia. Agora, né, pensando no tempo todo, acrescentando a história da pintura e tal, eu teria que ser de uma família muito importante para ter um retrato de um antepassado e tal. E ainda assim é um retrato idealizado na pintura, né? Na fotografia não, a gente começa a ter aquelas relações assim, olha como
a minha avó era parecida comigo quando tinha a minha idade, sabe? Esse tipo de relação temporal só existe a partir do surgimento da fotografia. Não, é bem interessante, né, para estudar essa questão, até porque ali tu comentou, por exemplo, do teu avô, garanto que tinha o quê? 5 registros no máximo, e hoje em dia as crianças, elas já, 1 mês de vida já tem milhares de álbuns, né? Essas fotografias, por isso que eu falei, eu não sei quantas delas vão permanecer, essas fotografias são imediatas e voláteis. Elas existem por um tempo, elas são postadas, elas existem no meu computador, elas existem virtualmente, mas não sei se daqui a 50 anos alguém vai ver essa foto. Né? A possibilidade de permanência dessa foto é muito pequena. Sim. E além de ser professor na UX, você também já foi estudante aqui na universidade. O que você pode pontuar a respeito das mudanças que aconteceram daquela época para os dias de hoje? Então, esse é um ponto bastante importante que a gente está passando agora, já que o curso está fazendo 20 anos, né? E vai ser o tema da nossa participação na Semana da Fotografia esse ano. Dia 14 de agosto, a gente vai fazer uma transmissão aqui daqui dos estúdios do CETEL, transmitido junto com a programação da Semana da Fotografia, exatamente para falar dessas mudanças que aconteceram na fotografia, no mercado fotográfico, na percepção que os alunos têm de poder trabalhar com fotografia, de explorar a fotografia. E a gente teve vamos considerar que o curso aqui foi o segundo curso de fotografia no país. O Senac tinha um curso de fotografia e nós abrimos ainda na época do sequencial um curso de fotografia aqui. Eu digo nós porque eu fiz parte dessa primeira turma, eu já trabalhava aqui no CETEL, eu já era técnico de laboratório, do laboratório de fotografia, e a gente teve uma mudança drástica no mercado de fotografia. Os profissionais da região tiveram uma visibilidade muito maior, eles participaram muito dessa discussão e, independente do resultado que a gente pensar, eu tenho uma quantidade crescente de pessoas ocupando esse mercado. Né? Então, a gente passou a ter muito fotógrafo na região, formados ou não aqui, porque deu a entender que sim, eu posso trabalhar com fotografia, sim, é uma profissão viável. Até tem muita gente, provavelmente você já ouviu que, mas é só apertar um botão, né? E na verdade não é, porque é muito mais complexo do que isso, né? Então, essa é uma discussão que eu gosto de ter em aula, porque ela é bastante controversa. Né? As pessoas falam, porque fotografia é muito mais do que apertar um botão. Na verdade, se eu pensar na técnica fotográfica, ela surge exatamente para ser só isso. Sim. Né? Se eu vou comparar o desenho com a fotografia surgiu para ser uma forma rápida, um registro. A vantagem que a gente tem já que em comparação com outras formas de representação, a fotografia é muito mais simples tecnicamente, eu posso explorar o conceito. Sim. Então a gente vai ter na história da arte a fotografia muito rapidamente como um meio de expressão que ainda hoje a gente está tentando entender, ainda hoje a gente está tentando expressar. As pessoas falam muito do cinema, né, das mudanças que o cinema causa, mas a gente ainda não absorveu todas as mudanças da fotografia. Eu ainda tenho muitas... a gente tem com frequência mudanças nessa representação, mudanças nessa forma de utilizar a fotografia. Eu gosto muito de explorar o limite da fotografia, né? Eu dou uma disciplina de fotografia experimental em que eu provoco os alunos a fazerem isso, né? Até onde eu consigo ir e isso ainda ser fotografia, isso não virar outra coisa ou não ser mais uma representação fotográfica. E a gente tem resultados sempre muito interessantes com isso. Então, assim, a fotografia é uma técnica simples, é apertar um botão, sim. Mas principalmente essa diferença, quando as pessoas entram no curso de fotografia, fica bastante clara. Eu não tenho uma faculdade de fotografia só para aprender a operar uma câmera. Isso a gente faz nas 3 primeiras semanas da primeira disciplina.
Depois disso é o que eu vou fazer com a fotografia. É como usar essa fotografia, como explorar a imagem fotográfica em todos os seus aspectos, né? Então as pessoas às vezes têm essa coisa, tá, mas uma faculdade de fotografia, se é só fotografar? Não, não é só fotografar. A gente não está só ensinando técnica fotográfica. Isso eu ensino em algumas horas. Sim. Os 2 outros anos de curso a gente vai explorar essa fotografia. Sim, não, é interessante isso. E em relação, né, agora fazendo 20 anos do curso de fotografia, muita coisa mudou. Como que você acha que a inteligência artificial pode interferir nesse meio? É curioso porque eu tenho acompanhado essas mudanças da inteligência artificial. Algumas das coisas que eu faço com fotografia envolvem programação, então é uma área que eu sempre tive próximo. E agora parece que as pessoas estão começando a entender o que está acontecendo, mas num primeiro momento, os comentários que eu ouvia sobre o surgimento da inteligência artificial são exatamente os mesmos que a gente lê na história da fotografia sobre comentários que se fizeram sobre a fotografia. Então aquela coisa de, mas aí isso não é arte, mas isso vai acabar com o desenho, ou vai acabar com a fotografia, ou eu não vou mais precisar da pessoa, a máquina vai fazer. É exatamente a mesma coisa que se ouviu naquela época. Então é uma nova tecnologia. Essas novas tecnologias provocam uma mudança social. A gente vai entender a imagem de outra forma. Isso já vem acontecendo há bastante tempo, né? Na semana passada me questionaram sobre a propaganda da Volkswagen, né? Da Maria Rita e da Elis Regina. Mas aí a Elis Regina, eles vão conseguir, por exemplo, gravar um disco dela? Sim, e a partir de agora a gente tem um direito de imagem, um direito, né, sobre a voz, sobre a imagem da pessoa, que perpassa a vida dela. Quer dizer, se eu consigo criar fotografias de pessoas que já não estão mais aqui, eu posso inventar fotografias, fotografar situações que eu sei que aconteceram talvez, mas não tem registro. Onde é que está o limite ético disso, né? Até onde eu consigo ir com isso? Porque invariavelmente essa tecnologia veio para ficar. Sim. Né? A gente não vai mais voltar atrás, ou como algumas pessoas têm uma ilusão de a gente não vai criar limites para isso. Sim. Olha, não vai dar para fazer isso. Não, a tecnologia já está aí. A gente vai mudar, a sociedade vai mudar em função disso. O que eu vejo numa imagem hoje vai ser diferente do que eu vejo numa imagem daqui a 5 anos, porque isso vai ser muito rápido. Sim, e tem bastante gente até comentando que nem tu disse, que acha que vai ser, tipo, limitado, sabe? Não, vamos criar alguma lei, alguma coisa para limitar. Não é possível. Então, Não dá. A gente tem os apocalípticos que vão tentar controlar isso porque eu não tenho mais a fotografia como era antes. Sim. Isso está acabando com a fotografia. Não, isso é uma nova etapa, isso é um novo momento. A gente ouviu isso com o surgimento da fotografia colorida, com a fotografia digital, com todas as evoluções, com as câmeras passando a fazer, além de fotografia, fazendo vídeo em alta resolução, agora com inteligência artificial, a facilitação do tratamento digital, da composição digital, da montagem. Sempre aconteceu isso. A gente sempre teve pessoas tentando conter a evolução. Esse tipo de evolução não dá para conter. Sim. A gente vai conviver com ela e vai mudar, né? E além da fotografia, você gosta bastante... Além da fotografia, você gosta bastante de filosofia. Como que é possível relacionar os aprendizados de filosofia e fotografia? Então, como eu falei lá no começo, a fotografia foi tomando um espaço cada vez maior na minha vida. E quando eu fui para a filosofia, eu pensei, como é que eu vou juntar essas duas coisas? Como é que eu vou associar essas duas coisas que me interessam, né? Eu queria que a fotografia fizesse parte. E é difícil para mim hoje separar essas duas coisas. Sim. Sabe? É quase como se eu tivesse que te responder assim, em que momento eu não tenho fotografia na filosofia. Porque a gente vai pegar autores tradicionais, né, que falam sobre
a fotografia, na filosofia, eles não estão falando de fotografia, eles estão usando a fotografia como um exemplo, exatamente pela fotografia ter sido essa mudança tão brusca na nossa sociedade. A gente vive num mundo que é imagético, a gente vive num mundo que é fotográfico. Então, é muito difícil eu entender a realidade sem a fotografia. A gente, né, nós, obviamente, já nascemos nesse mundo, mas isso foi uma mudança muito grande. Como eu falei, é muito difícil a gente entender que existiu um período em que ela não existia. Né? É quase como a internet. É estranho a gente pensar que existiu um mundo em que não dava para a gente se comunicar. Eu estava aqui esperando antes para entrar e eu estava falando com algumas pessoas, resolvendo algumas coisas com um aparelho que, quando eu era adolescente, estava além de qualquer concepção, era uma coisa de ficção científica, né? A fotografia também funciona assim. Essa capacidade que a gente tem de conhecer o mundo a partir da fotografia, de representar o que eu quero ou não na minha fotografia, é um espelho da nossa realidade. Então, quando a gente fala do Walter Benjamin, por exemplo, falando da reprodutibilidade técnica, ele não está falando da fotografia. Ele está falando de acesso. Ele está falando de acesso à informação. Ele está falando de como a gente precisa criar, nas palavras dele, misticismos para dificultar o acesso de camadas populares, de camadas mais baixas da sociedade, à informação, dizendo que determinadas informações são exclusivas de determinado estrato social. Entende? Então, a gente tem... tu estava perguntando antes da inteligência artificial. O Flusser escreve sobre fotografia dando exemplos de coisas que eu consigo aplicar hoje na inteligência artificial. Eu já falei 2, 3 vezes em eventos sobre inteligência artificial, sobre imagem e inteligência artificial, e eu citei Flusser, falando sobre fotografia, sobre o uso da câmera fotográfica, né, ele está falando da câmera escura. Ele não está falando de fotografia. A gente usa a fotografia como um exemplo para conseguir entender. É quase como se eu dissesse assim, para que tu consiga entender esse conceito que é muito complexo que eu quero trabalhar, eu vou usar isso que está no nosso cotidiano, que é a fotografia. Então, é uma maneira da gente interpretar a realidade de ver o mundo e de ver o mundo. E então vai ter o evento de 20 anos de fotografia, né? Tem algum spoiler que possa... Então, pessoal? São essas discussões. A gente vai conversar sobre fotografia, conseguir reunir professores, ex-professores, alunos, ex-alunos do curso, exatamente para a gente falar dessas contribuições que o curso de fotografia teve para a fotografia como um todo, né? Porque a gente tem ex-alunos trabalhando fora do país, no país inteiro. A gente recebeu alunos, né, exatamente como eu falei, nós fomos o segundo curso de fotografia do país, então a gente recebeu gente do Brasil inteiro e essas pessoas levaram as discussões que surgiram aqui sobre fotografia para o país todo e para fora. Então a intenção é a gente conversar sobre isso no dia 14. A transmissão vai ser pelo site do evento da Semana da Fotografia, aqui da Prefeitura de Caxias do Sul. E em breve a gente faz mais uma divulgação. Mais uma divulgação sobre pelo datas, Instagram horário, local. Da agência. Isso aí. E além de estar relacionado à fotografia, publicidade, também já fez alguns esportes diferentes, né? Como que foi pra ti sair dessa vida esportiva para entrar no mundo da comunicação, da fotografia e como professor também? Então, eu tentei até onde eu consegui manter essas coisas paralelas, né? Eu sempre tive envolvimento com esporte desde criança, pratiquei um monte de coisas diferentes, lutei um monte de coisas diferentes e num determinado momento da minha vida eu comecei a competir no levantamento de peso e eu consegui me manter competindo até quase metade do doutorado. Aí eu tive que, né, eu já não tinha mais tempo para fazer. Uma das duas coisas não ia sair direito. Então eu abandonei. Eu continuo treinando, só não mais com a mesma frequência, com o mesmo objetivo, mas eu competi por bastante tempo, fui inclusive presidente da Confederação Brasileira de Levantamento de Peso, e é algo que
vai criando na gente o esporte vai criando na gente essa vontade de competir, essa vontade de estar constantemente se desafiando, né? E eu acho que grande parte das coisas que eu fiz na vida foram em função dessa minha relação com o esporte. E se você pudesse exercer mais alguma atividade esportiva ou dentro da sala de aula, o que te deixaria mais curioso para fazer? Eu sempre digo que eu não vou ter tempo de fazer todas as coisas que eu queria fazer, porque tem um monte de outras coisas que eu gostaria. Eu tenho envolvimento com música, com artes visuais, num geral, academicamente, com pesquisa. E eu preciso organizar essas coisas para conseguir fazê-las todas. Eu adoraria ter tempo de trazer mais coisas. Eu tenho meio que um vício em aprender coisas novas, né? Nas férias, inclusive, é uma atividade que eu faço com frequência para relaxar. Eu vou aprender a fazer alguma outra coisa, alguma coisa diferente. Me falta tempo para isso, mas de uma certa forma essas coisas vão sendo incorporadas, né? Minha relação com a música já fez parte, por exemplo, de trabalhos com fotografia. Já usei isso, né? Ou mesmo no processo criativo de algumas coisas, assim como a relação com o esporte teve isso. Então, aos poucos eu vou absorvendo essas coisas. Você até comentou que gosta muito de aprender e conhecer coisas novas, né? O que te motiva a isso? É estranho, é algo que me diverte, é algo que eu faço para relaxar, inclusive. A minha primeira relação com a filosofia foi assim, né? Eu fui me interessar por filosofia porque eu comecei a estudar algo, foi quando começaram os cursos à distância, bem antes da pandemia, faz mais de 10, 12 anos, que a gente começou a ter acesso a cursos produzidos normalmente por universidades norte-americanas de diversas áreas. E um desses cursos era sobre filosofia. Eu fiz um curso de história da filosofia para passar o tempo. E aí isso acabou sendo incorporado no meu trabalho. Legal, porque tem muita gente que quando tem tempo livre não se interessa, né, em aprender coisas novas. Fica seguindo a mesma de sempre. Exato. Eu acho que talvez por isso que eu tenha virado professor. Essa vontade de estudar. E agora, finalizando, uma dica para quem está iniciando a graduação de fotografia aqui na UX. Venha com a mente aberta, né? As pessoas elas chegam aqui com uma visão de eu quero fazer fotografia de tal coisa. Eu próprio, quando comecei o curso, eu tinha certeza que eu ia ser fotojornalista. Eu entrei no curso já, eu vou fazer o curso de fotografia, eu vou trabalhar com fotojornalismo, eu já tinha cursado parte do curso de jornalismo. Durante o curso, eu descobri que das minhas possibilidades de trabalho, era a que menos me interessava. Óbvio, eu trabalhei como fotojornalista um tempo, mas eu gosto muito mais de fotografar em estúdio, eu gosto muito mais de criar, né, da fotografia autoral. Então, eu sinto que às vezes as pessoas perdem um pouco ou demoram muito para fazer essa transição, porque elas chegam na faculdade com a cabeça muito fechada. Eu quero trabalhar com determinada coisa, eu vou fazer o curso de fotografia porque eu vou sair daqui, eu vou montar um estúdio para fazer determinado tipo de foto. Vejam a faculdade de fotografia como um momento de experimentação, de tentar coisas novas, principalmente as coisas que eu acho que eu não vou gostar. São nesses momentos que a gente aprende acaba muito. se descobrindo em algo que não gostava, né? Exato. Bem legal. Bom, então, professor Gustavo Pós, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Logo mais divulgaremos, então, as datas e, enfim, mais informações sobre o evento que acontece dia 14 de agosto. 14 de agosto.